Fala pessoal, bem-vindos. Nessa aula a gente vai estudar o Pix, Sistema de Pagamentos Instantâneo. Olha só, o Pix ele é o meio de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central do Brasil. Primeira informação importante, tá? Quem desenvolveu o Pix é o Banco Central do Brasil, que possibilita a transferência instantânea de recursos entre contas bancárias em poucos segundos, a qualquer hora ou dia, incluindo feriados. Tá? Então, basicamente todo mundo conhece, né? Eu tenho a minha conta, eu consigo fazer um Pix para outra pessoa e esse valor, independentemente do dia da semana, se é dia útil, se é feriado, se é final de semana, o valor que eu transferi, ele vai cair em poucos segundos lá na outra conta. É diferente das TEDs, por exemplo, que já era um avanço em relação aos DOCs, que são mais antigos, mas que ainda assim, né, deveria ser feita em horário comercial. Então, um grande avanço aí. Além de fazer transações imediatas, né, fazer a transferência de valores entre pessoas, entre contas bancárias em poucos segundos, também é possível pagar contas com data de vencimento. Né? Por exemplo, a gente tem uma conta de luz lá que tem um códigozinho, um QR Code, que a gente faz a leitura desse código e daqui a pouco, se o vencimento dessa conta é lá para o dia, sei lá, dia 15 de março, esse Pix ele vai ficar agendado para o dia 15 de março. E daí, quando chegar no dia 15 de março, vai acontecer o pagamento, tá? Então, é possível pagar contas com data de vencimento, agendar transações, eu posso fazer uma transferência de Pix em uma data futura e até sacar dinheiro. A gente já vai ver como é que funciona o saque de dinheiro, né? O Pix troco e também o Pix saque. O Pix ele pode ser realizado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-pago, por meio do aplicativo ou internet bank da instituição em que a pessoa possui conta. Ele essencialmente, né, ele utiliza canais eletrônicos. Eu posso fazer por meio do meu aplicativo, que é o mais comum, através do celular, ou até pelo internet bank, acessando daqui a pouco a minha conta através de um notebook, através de um computador. Além de aumentar a velocidade em que os pagamentos ou transferências são feitos e recebidos, o Pix ele tem potencial de alavancar a competitividade e a eficiência no mercado, com certeza, né? Porque ele permite que mais pessoas consigam fazer transferências de maneira mais ágil e aumenta a competitividade em relação, por exemplo, a outros produtos aí que a gente tem, como o TED, o próprio DOC, que agora deixou de existir, né? Mas teve um tempo que os dois estavam atuando de maneira conjunta, então aumentou a concorrência, tanto é que esses outros produtos têm que se reinventar. Baixar o custo, aumentar a segurança e aprimorar a experiência dos clientes. Né? Realmente o custo para pessoas físicas geralmente não tem custo, tá? E aumenta a segurança e aprimora a experiência dos clientes. Incentivar a eletronização do mercado de pagamento de varejo. Olha só, né? Quantas pessoas começaram a utilizar os aplicativos com a conta bancária depois que o Pix ele passou a ganhar dominância aqui no nosso mercado. Muitas pessoas começaram a utilizar o telefone e acessar a sua conta. E isso, inclusive, para fazer pagamentos. Né? Isso aumentou muito essa, não diria dependência, mas essa nova forma de utilizar as contas bancárias. Promover a inclusão financeira. Sim, as pessoas aí, elas estão acessando mais o mercado financeiro. Né? Antes, pessoas que daqui a pouco preferiam fazer pagamentos em espécie já estão começando a utilizar o Pix. Preencher lacunas existentes na cesta de instrumentos de pagamento. Antes a gente não tinha, né, um pagamento assim que fosse instantâneo, em poucos segundos, que a gente fizesse o pagamento e já recebesse a confirmação. Tinha um cartão de crédito, né, mas ainda assim não é a mesma ideia. Chaves Pix, vamos dar uma olhada então. Elas são identificadores criados para facilitar as transações financeiras. Elas funcionam como uma espécie de apelido vinculado à conta bancária do usuário, tornando possível a realização de pagamentos e transferências sem a necessidade de informar dados como o número de agência, conta ou CPF do beneficiário a cada operação. Antes, né, quando a pessoa, ela, por exemplo, estava aqui e ela queria fazer uma transferência para essa outra pessoa, uma TED, ela teria que informar número da agência, teria que informar o número da conta, teria que informar a CPF, teria que ter todos esses dados aqui para fazer a transferência. Tá? Então imagine que não era tão tranquilo assim, precisava de um tanto de informações. Agora, como é que funciona através do Pix? Através do Pix, ela vai informar só a chave. É só isso que precisa informar. E muitas vezes a pessoa ela já deixa essa chave salva no próprio aplicativo dela.
depois ela só seleciona lá, não precisa ficar toda hora perguntando. Muitas vezes essa chave é o número de celular, que já está salvo na agenda, é só fazer o Pix. Então fica muito mais fácil. É como se fossem, de novo, apelidos, né? Porque o que acontece na prática? Uma situação de transferência, por exemplo. A chave, ela é como se fosse um apelido para a agência, para a conta e para o CPF da pessoa, tá? É como se ela fosse esse apelido que leva diretamente a essas informações aqui. Porque para acontecer a transferência, obviamente, né, a instituição ela precisa saber qual é a agência, qual é o número da conta e quem é a pessoa que vai receber, né, através da identificação pelo CPF. Então, a chave é como se fosse um apelido dessas informações. As chaves Pix podem ser associadas a diferentes informações, podendo o usuário escolher qual será mais conveniente para suas transações. As opções de chave Pix incluem, vamos lá então, o que eu posso utilizar como um apelido para as minhas informações bancárias? CPF ou CNPJ, se for uma empresa, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá o meu CPF, que é 000.000.000.000. Beleza. O meu CPF, então, ele vai ser uma chave Pix. Se eu quiser fazer a transferência de valores, ou melhor, né? Se eu quiser receber uma transferência de valores, eu vou informar para uma outra pessoa o meu CPF e ela aí vai conseguir fazer a transferência. Posso utilizar o número de telefone celular também, né, com o código de área, o e-mail, ou ainda eu posso gerar uma chave aleatória, né, que é aquele monte de números e palavras esquisitas, mas também é possível. Uma conta bancária pode ter mais de uma chave Pix associada a ela, possibilitando múltiplas opções de identificação para o recebimento de pagamentos. Sim, né? Eu tenho minha conta aqui e eu posso colocar meu CPF como chave e meu e-mail. Aí eu vou ter duas chaves associadas à minha conta. Por que isso? Não sei. Daqui a pouco, para algumas pessoas, eu me sinto confortável em passar o CPF. Para outros, não, eu passo o e-mail. Ou, né, posso ainda ter o número de telefone. Mas todas elas estão sendo apelidos da minha conta. Ou eu posso ter uma outra situação que daí é mais comum, que eu tenho uma conta corrente e uma conta poupança. E aí, para a conta corrente, eu coloco meu CPF. Para minha conta poupança, eu coloco o telefone. Contas de uma mesma instituição financeira. Só que se eu der o CPF, vai cair na conta corrente. Se eu der a conta poupança, o telefone vai cair na conta poupança. Voltando então, o cadastramento e gerenciamento das chaves Pix são realizados através dos aplicativos, aplicativo do banco, ou plataformas dos bancos e instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central. Também é possível que os recebedores do Pix gerem carry codes que contêm as informações necessárias para efetuar a transação. Tá? Então, por exemplo, se eu não quiser passar uma chave, eu posso gerar um carry code que vai ter lá as informações da minha conta, né? Mas isso, obviamente, a outra pessoa não vai saber. Ela só vai fazer a leitura do carry code e ela vai transferir para aquela conta. E aí a instituição que vai fazer o pagamento, o sistema de compensação bancário, vai saber que se trata da minha conta, porque no carry code tem as mesmas informações. Pessoas físicas podem cadastrar até 5 chaves para cada conta. Então, uma conta, né, eu posso colocar até 5 chaves. E pessoas jurídicas até 20 chaves. Mas a chave Pix, ela não é obrigatória. A outra opção é informar os dados bancários tradicionais do beneficiário, como número de agência e conta, para realizar as transações pelo Pix. Dessa forma, mesmo sem uma chave Pix cadastrada, é possível utilizar o sistema. Então, destaco essa última informação porque, sei lá, em uma prova eu poderia falar que a chave Pix é obrigatória para utilizar esse tipo de serviço. E não é, né? Eu posso usar a maneira tradicional. Aí vai dificultar um pouquinho, né? Porque eu vou ter que, justamente naquela situação da TED lá, que a gente viu que a pessoa tinha que informar a conta, número da agência, CPF, a gente vai ter que fazer isso no Pix também. A vantagem vai ser, claro, né? O pagamento instantâneo, mas perde um pouco da agilidade. Para fazer Pix é possível utilizar várias opções. Então, como é que a gente faz um Pix? Informar a chave do Pix do beneficiário, CPF, telefone, que pode ser o CPF, CNPJ, é o que a gente viu. Escanear um carry code com a câmera do smartphone para efetuar o pagamento. Daí o carry code, né, que é aquele código, não coloquei, mas vai que alguém não esteja lembrando, né? Acho que assim não ficou legal. É um negócio assim, né? Que tá lá
Eu não sei desenhar muito bem, mas isso é o QR Code, é um quadradinho que tem um monte de risquinho e que quando a pessoa passa o telefone, ele faz a leitura disso daqui que vai dar na conta da pessoa que vai receber o Pix, tá? Então, eu posso utilizar as chaves, eu posso fazer o escaneamento de um QR Code pela câmera do smartphone. Eu posso utilizar a funcionalidade Pix Copia e Cola para colar o código do QR Code, também posso usar, né? Ou também de uma chave aleatória, por exemplo, que foi gerado, eu posso copiar aquela chave e depois eu ir até o aplicativo da minha instituição e ir na opção de colar e vou colar lá a chave e vou conseguir fazer a transferência. Utilizar o serviço de iniciação de transação de pagamento, a gente já vai ver como é que funciona. Além disso, é viável digitar manualmente os dados da conta do beneficiário caso não haja uma chave Pix disponível, que é aquela situação que a pessoa não quer cadastrar uma chave. O Pix também oferece a opção de agendamento para uma data futura, Pix agendado, sendo necessário garantir saldo suficiente na data programada. Faz sentido, né? Lembro no começo da aula que a gente falou que se eu quiser eu posso agendar um Pix para fazer daqui, sei lá, um mês. Só que nesse um mês eu vou ter que garantir que eu tenha saldo na conta, né? Senão ele não vai efetuar. Essa funcionalidade é obrigatória para todos os participantes do Pix. Então todas as instituições que fazem parte aí do Pix, elas têm que disponibilizar a funcionalidade do Pix agendado. E também, né, de cadastro manual das informações da conta. Bom, Pix Saque e Pix Troco, vamos entender esses dois aqui que eu acho que esses aqui merecem um pouquinho de atenção. Tanto no Pix Saque quanto no Pix Troco é possível retirar dinheiro em espécie, onde esse serviço é oferecido, como lojas, lotéricas, caixas eletrônicos. É só ler o QR Code e fazer um Pix para a conta do local que está oferecendo o serviço. No Pix Saque, ou seja, quando eu vou fazer um Pix para sacar dinheiro, o dinheiro é o valor do Pix realizado. No Pix Troco, o valor é a diferença entre o valor total do Pix e o valor da compra feita, tá? Daí tem um exemplinho aqui que o Banco Central ele elaborou, que é muito interessante. Como funciona o Pix Troco? Vamos entender ele primeiro. Olha só, o usuário do Pix vai a uma padaria, por exemplo, e ele fez uma compra de R$20. Aí ele vai fazer o pagamento dessa compra através de Pix. Faz um Pix de 30 para o estabelecimento. Renan, ele não comprou 20? Mas é que a ideia é que ele quer sacar a diferença, ele quer sacar o troco em dinheiro. Então ele faz um Pix de R$30 para o estabelecimento e recebe R$10 em espécie. O troco é o que ele recebe de troco ao fazer um Pix a mais para fazer o pagamento de alguma coisa, tá? Exemplo aí do Pix troco. Por isso, de novo, ó, no Pix troco, o valor é a diferença entre o valor total do Pix, que foi os R$30, e o valor da compra feita, que foi de R$20, R$10 em espécie. E ainda tem o Pix Saque, que está aqui. O usuário do Pix vai a uma loja de departamento, por exemplo. Daí a gente viu que pode ser lojas, lotéricas, caixas eletrônicos. E daí como é que funciona? Ele faz um Pix de R$50 para o estabelecimento sem fazer compras no local. A intenção dele é só pegar o saque. E aí ele vai retirar esse valor no estabelecimento comercial que atuou como um agente de saque. Ele vai receber R$50 em espécie. Por quê? Olha só, no Pix Saque, o dinheiro é o valor do Pix realizado. Fez R$50, recebeu de valor em espécie R$50. Uma última regra, tá? O limite do saque é de R$3.000 de dia e R$1.000 à noite. E ainda pessoas físicas podem fazer até 8 saques por mês de graça. Apesar dos custos reduzidos com o Pix, a gente viu, tá vendo pelo menos agora uma primeira situação onde a gente pode ter cobrança de tarifa para as pessoas físicas, tá? Até 8 saques por mês é de graça. Isso excede, inclusive, não sei se vocês vão se lembrar, isso excede, inclusive, o número de saques previstos para a conta poupança, por exemplo, na prestação de serviço essencial, que são 2 saques por mês, e da conta corrente, que são 4 saques por mês. Aqui é até 8 saques por mês e dá essa ideia, né, de incentivar o uso do Pix. Só tem que ficar atento em relação ao limite, que é de 3.000 por dia e 1.000 à noite. Não há limite mínimo para pagamentos ou transferências com Pix. A gente vai falar agora dos limites, tá? Então eu posso fazer, por exemplo, um Pix de 5.000, 50.000, 500.000, eu posso fazer. Mas, por questões de segurança, para contas de pessoa física, há limites máximos pré-definidos de valor para fazer as transações. Então, por exemplo, se eu abrir conta em uma instituição financeira hoje, cadastrei lá minha chave Pix e for tentar fazer uma transferência, muito provavelmente eu não vou conseguir fazer de maneira ilimitada, porque eu vou ter um limite pré-definido, o qual eu posso alterar para deixar inclusive sem limite. E aí eu posso fazer um valor de R$500.000 ou mais.
Ó, de pessoa física para pessoa física. Então, quando a gente vai fazer, esses aqui são os limites pré-estabelecidos, tá? Quando eu for fazer um Pix de uma pessoa física para uma pessoa física, de dia vai ser igual ao valor da TED. Então, se a instituição financeira, ela colocou que o limite de TED é de 50 mil reais, tá? Então, esse vai ser o valor limite para eu fazer Pix de dia. Pré-definido, eu posso fazer a alteração, mas o limite pré-definido máximo vai ser esse. E à noite é de R$1.000, tá? De pessoa física para pessoa jurídica, de dia ou noite é igual ao da TED. Então, depois eu vou ter que fazer essas alterações. E está aqui, ó. Os limites podem ser alterados pelos clientes na opção Meus Limites Pix. A redução é imediata. Vamos supor que eu achei que 50 mil reais, que é igual ao valor da TED, é muito para o Pix. Então eu quero reduzir esse valor máximo para 30 mil. Aí nessa situação, quando a gente faz a redução dos limites máximos, a redução é imediata, já começa a valer. Mas o aumento para além desses parâmetros, eu achei que 50 mil é pouco, eu quero que seja 200 mil. Eu fiz um aumento do meu limite. Aí nessa situação, tá, o aumento para além desses parâmetros depende de avaliação da instituição. E ele é efetivado entre 20 e 48 horas após o pedido. Então, em resumo, não é imediato. A redução é imediata e o aumento ele pode demorar em um pouquinho, tá? De 24 a 48 horas. Falando agora sobre os custos, né? A gente já viu ali em relação ao saque, por exemplo. Em regra, a gente não tem cobranças de tarifas para pessoas físicas para fazer ou receber um Pix. Só pode ter cobrança se o cliente, ao fazer um Pix, utiliza canais presenciais ou por telefone, mesmo com outros disponíveis. Então, se eu tenho meu telefone celular com o aplicativo do banco para fazer o Pix e eu vou até a agência solicitar que a agência faça esse Pix, porque daqui a pouco eu tenho medo de fazer pelo meu celular, eu vou poder ser tarifado. Ao receber um Pix, se estiver recebendo dinheiro com fins comerciais, aí eu posso ser tarifado também, porque passa a ideia de que eu estou atuando com uma PJ, apesar de estar recebendo no meu CPF, na minha conta de pessoa física. Aí eu posso ser tarifado. Se eu fazer mais de 30 Pix por mês, ou receber com QR Code dinâmico ou com QR Code de um pagador pessoa jurídica. Envolveu pessoa jurídica, aí a gente já viu que as possibilidades de cobrança são maiores. No Pix, os microempreendedores individuais e empresários individuais têm as mesmas regras para pessoas físicas, né? Então, eles entram nessa situação aqui também. Essas regras não se aplicam às transações de retirada de dinheiro, as quais possuem regras específicas, que a gente viu, né? Que até 8 saques por mês não pode ter custo, o que exceder já pode ter a cobrança. E para as pessoas jurídicas? Bom, aí, né, para elas, pode ser tarifado nas operações com o Pix. No envio de Pix, situações de transferência, né? A empresa está enviando o Pix para alguém. Se o recebedor for uma pessoa física e usar o Pix informado os dados da conta, chave ou iniciação de transação de pagamento. Então, aqui pode ser tarifado se o recebedor for uma pessoa física e usar o Pix informando os dados da conta, chave ou iniciação de transação de pagamento. Se o recebedor for uma pessoa jurídica e usar o Pix informando os dados da conta ou chave. Tá? Então, em resumo, se for uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, pode ter a cobrança de tarifa nas situações de envio. E no recebimento de Pix, situações de compra, tá? Quando a empresa está vendendo para um cliente, por exemplo, o cliente comprou da empresa e vai fazer o pagamento para a empresa através de Pix. Se o pagador for uma pessoa física, ele pode ser tarifado. Se o pagador for uma pessoa jurídica, usar o Pix por QR Code ou serviço de iniciação. Tá? Em resumo, pessoa jurídica, vocês têm que lembrar que a taxação ela é diferente das pessoas físicas, que em regra não tem custos. Só quando a gente viu nessas situações aqui. E falando em relação à segurança, tá, dos Pix. Ela está pautada em 4 dimensões. A autentificação do usuário, as transações e o gerenciamento das chaves Pix são iniciados em ambientes seguros, exigindo senhas ou dispositivos de segurança integrados ao celular, como reconhecimento biométrico ou facial. Tem muito a ver, né, com a própria segurança que a instituição financeira dá ao aplicativo disponibilizado ao cliente. Rastreabilidade. As operações são rastreáveis, permitindo a identificação de contas recebedoras envolvidas em fraudes ou crimes, possibilitando a ação efetiva das autoridades. Então, por exemplo, preocupação com lavagem de dinheiro, né, movimentação, porque o Pix, a gente viu, não tem limitação, pelo menos a princípio. Vai estar lá o limite pré-definido, mas depois até pode ser possível
passar muito além desse limite. E aí, né, nessas situações em que muito dinheiro pode ser movimentado pelo Pix, a gente tem a rastreabilidade para facilitar, entre outras coisas, rastrear criminosos de processo de lavagem de dinheiro. Tráfico seguro de informações. As transações ocorrem por meio de uma rede criptografada, totalmente apartada da internet, garantindo a segurança dos dados pessoais e das informações das transações. Então, aqui a gente tem criptografia nas informações. Aqui a gente possibilita a identificação de contas recebedoras envolvidas em fraudes ou crimes. E autentificação do usuário, as transações de gerenciamento das chaves Pix são iniciadas em ambientes seguros. Aqui está tranquilo. Regras de funcionamento do Pix. Tratam de medidas que mitigam riscos de fraudes, incluindo a responsabilidade dos participantes do Pix por falhas nos mecanismos de gerenciamento de riscos, limites de valor personalizáveis, tempo diferenciado para autorização de transações não usuais, entre outros mecanismos de proteção contra fraudes. Então, são medidas aí que mitigam riscos de fraudes. Tá? E agora, né, vamos pensar em situações aí em que a pessoa ela pode ter uma devolução do valor de Pix. É o mecanismo especial de devolução, o MED. O MED é um mecanismo exclusivo do Pix, criado para facilitar as devoluções em caso de fraudes, aumentando as possibilidades da vítima de reaver os seus recursos. Né? Atualmente, muitos golpes acontecem com Pix. Né? Dada a facilidade que o Pix permite em movimentação financeira, muitos golpes têm acontecido. E aí a pessoa, né, ela vai ter que utilizar esse serviço aqui, que é o mecanismo especial de devolução, para tentar reaver os seus recursos. Vamos ver como é que funciona. O pedido de devolução ele deve ser registrado na instituição em até 80 dias da data em que o Pix foi realizado. Então, se eu fiz um Pix errado, por exemplo, né, alguém mandou um WhatsApp lá, se passando pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, e solicitou um Pix meu de 30 mil reais. E aí eu achei que fosse a pessoa, né? E fiz esse Pix de 30 mil reais. Fiz hoje, né? Dia 1º de fevereiro, por exemplo. Aí eu tenho até 80 dias depois dessa data para ir até a instituição financeira em que eu fiz o Pix, através do meu aplicativo, por exemplo. E aí, no caso da vítima de ser de fraude, golpe ou crime, eu tenho que registrar esse pedido de devolução lá na instituição em até 80 dias dessa data. E daí funciona assim, é feita a reclamação na instituição, a instituição vai avaliar o caso e se entender que faz parte do mecanismo especial de devolução, o recebedor do seu Pix terá recursos bloqueados da conta. Então, por exemplo, né, eu fiz lá o Pix de 30 mil, achei que estava fazendo para o meu irmão, mas na verdade eu estava fazendo para um terceiro aqui. Essa pessoa aqui, ela vai ter os recursos bloqueados a partir do momento, né, que esse pedido entra lá no sistema do MED. O problema é se ele já retirou, né? Se ele já retirou, aí não tem o que bloquear. Mas, continuando aqui com a explicação. O caso é analisado em até 7 dias. Se concluírem que não foi fraude, o recebedor, essa pessoa aqui, terá os recursos desbloqueados. Se for fraude, em até 96 horas, o cliente, recebe o dinheiro de volta, integral ou parcialmente. Por que integral ou parcialmente? Porque daqui a pouco, né, se a pessoa recebeu 30 mil e 15 mil ela sacou, deixou apenas 15 mil, então vai bloquear só o que tem lá, que são os 15 mil. O MED ele também pode ser utilizado quando existir falha operacional no ambiente Pix da sua instituição. Por exemplo, ela efetuar uma transação em duplicidade, ou seja, se a pessoa vinha aqui, fez um Pix, tentou fazer um Pix de, sei lá, R$1.000 para outra pessoa, e ela achou que não fez, que não tinha efetivado, foi lá e tentou de novo. Duplicidade de pagamento, aí pode utilizar o MED também. Nesse caso, ou por uma falha, né, ou falha operacional. Daqui a pouco não foi a pessoa que achou que não fez, né, daqui a pouco ela tentou fazer, o sistema travou, ela foi lá e tentou de novo e na verdade deu duplicidade. Então, nesse caso, vai se avaliar se houve falha e em caso positivo, em até 24 horas o dinheiro é devolvido. Aí é mais simples, tá? O problema é quando é fraude, que daí tem essa análise e da análise ainda tem esse prazo de até 96 horas para a pessoa receber o dinheiro integral ou parcialmente. Pessoal, a gente para por aqui e volta para resolver as questões de prova sobre o Pix.